Olá, boa tarde a todos e todas, alunos da Escola Eleodoro Borges, da disciplina de Sociologia, do segundo ano do ensino médio. Professor Ricardo aqui conversando com vocês sobre o assunto que a gente está discutindo em sala de aula neste início de segundo semestre, né? Então, a gente iniciou este semestre falando sobre a escravização no capitalismo brasileiro, né? A escravização no capitalismo contemporâneo, né? Ou seja, nos dias atuais. Na semana anterior eu fiz algumas perguntas, né? Alguns questionamentos para vocês e uma atividade, né? Que valia nota e foi postado no Google Sala de Aula, assim como essa também vai ser postada lá no Google Sala de Aula e também vai valer nota, né? Vai fazer parte das notas de participação de vocês. Então é importante que sejam respondidas, né? Até o momento foram poucos os alunos que responderam, tanto da turma 201 quanto da turma 202. Então é importante que isso seja resolvido hoje, né? Por que eu digo hoje? Na semana que vem nós estaremos retornando para as atividades presenciais, né? Eu sei que isso foi debatido, foi falado bastante vezes com vocês, mas agora, enfim, vai se tornar realidade. Então, na semana que vem, nós estaremos nas atividades presenciais com vocês em sala de aula, e aí a dinâmica ela muda completamente, né? Então, ao invés de vocês terem que vir assistir aula via Google Meet ou assistir vídeos como esse que eu estou fazendo para vocês e responderem as atividades apenas lá pela plataforma, a gente vai poder discutir e debater em sala de aula, ou seja, a nossa interação ela fica mais fácil, né? Ela é favorecida por conta da nossa presença em sala de aula. A questão pedagógica se torna mais tranquila também. Enfim, então todas essas questões vão poder ser resolvidas a partir da semana que vem, quando a gente estiver em sala de aula com vocês. Portanto, é importante que a gente retome algumas questões que já foram trabalhadas anteriormente, né, no primeiro semestre, quando a gente falou para vocês sobre movimentos sociais, direitos humanos e cidadania, enfim. E depois, num segundo momento, a gente falou sobre a questão do trabalho, né? Então, ou seja, a gente trabalhou num primeiro momento a ideia de que nós, seres humanos, somos portadores de direitos e isso garante a nós a nossa cidadania e, consequentemente, quando isso não é atendido, a gente utiliza então dos movimentos sociais para reivindicar alguns direitos que porventura tenham sido retirados de nós. E aí a gente vem no segundo semestre, né, ou na segunda parte do primeiro semestre já falar para vocês sobre o trabalho, que é exatamente o trabalho que vai garantir a nós essa condição de portadores de direitos, né, de portadores dessa cidadania. Então é no segundo semestre que a gente vai buscar trabalhar como que isso é uma contradição para nós dentro desse sistema que a gente vive. Por quê? Porque se a gente vive num sistema onde muitas vezes a gente tem condições de trabalhos análogas à escravidão, o que são condições de trabalho análogas à escravidão, que era a primeira pergunta da atividade anterior, né? Seriam aquelas condições de trabalho que são degradantes, que são até certo ponto humilhantes, né? São muito penosas para os indivíduos, para os trabalhadores. Então, nós temos hoje a ficha 6 do Caderno do Estudante, que vocês vão ler, e ela fala exatamente da reprodução do capital na frente pioneira e o renascimento da escravidão. Por quê? Porque no Brasil de hoje, né, mesmo nos dias atuais, nós ainda temos muitas situações que são análogas à condição de escravidão. Como assim? Então, indivíduos que estão sendo submetidos a um trabalho forçado, né, por conta de dívidas, né, o próprio texto vai trazer isso, e em alguns lugares que são entendidos como lugares mais remotos, mais distantes, né, dos centros urbanos, como por exemplo lá no interior da Amazônia, um lugar que é difícil de você chegar, de você encontrar as pessoas e coibir esse tipo de trabalho, ainda acontece muito. Mas não só lá na Amazônia, né? Então, nós temos situações como, por exemplo, em 2019, se eu não me engano, nós tivemos ali em Santa Catarina mesmo, uma situação de pessoas vivendo em situação análoga à escravidão. Nós tivemos reportagem do Fantástico, né, daquela senhora que ficou durante 30 e tantos anos vivendo ali dentro da casa dos seus patrões, trabalhava
e apenas em troco de comida e do lugar para dormir, ou seja, condição análoga à escravidão também, né? Não recebia nada. E o detalhe é que as pessoas que empregavam esta pessoa, né, no caso os patrões, eram pessoas teoricamente esclarecidas, né, que sabem que isso é crime, que isso não pode acontecer. No entanto, utilizaram então da fragilidade de uma pessoa, utilizaram então, vamos pensar assim, da inexperiência ou da falta de conhecimento daquela pessoa para utilizar, para fazer com que ela trabalhasse de forma escrava, né, fosse forçada a trabalhar. Na semana anterior também a gente falou com vocês, né, através das atividades, a respeito do ponto de vista do Marx e do Weber sobre a relação de trabalho, né, então sobre a questão do trabalho, sobre como eles viam esta a situação do indivíduo, né, como que a gente vende a nossa força de trabalho, né, então foi um texto, né, onde vocês tinham que ler ali no texto da ficha 5 do caderno do estudante de vocês, né, o ponto de vista do Marx e do Weber, né? Então, o Marx diz o seguinte: para que o possuidor de dinheiro encontre no mercado a força de trabalho como mercadoria, e por que mercadoria? Era uma das perguntas também. Porque pode ser vendida, né? A força de trabalho do indivíduo, ela é entendida como uma mercadoria porque ela pode ser vendida, ou seja, nós podemos vender a nossa força de trabalho. Normalmente a gente o faz em troca de dinheiro, né? Como por exemplo, agora eu estou aqui lecionando para vocês, estou aqui dando aula, mas eu recebo para isso, né? Então, em troca de dinheiro, né? São questões remuneratórias. Então, a troca de mercadorias em si e para si não implica maiores relações de dependência do que as que surgem da sua própria natureza. Em decorrência desse pressuposto, a força de trabalho como mercadoria só pode aparecer no mercado na medida em que, e pelo fato de que, o seu próprio possuidor, ou seja, eu, né, a quem a força de trabalho pertence, a ofereça e venda como mercadoria. Ou seja, eu preciso fazer isso para que eu consiga, então, ter um retorno, né? Então, isso é por isso que a gente trabalha a questão da escravização. Hoje eu posso vender a minha força de trabalho. Apesar de não sermos nós que colocamos preço na nossa força de trabalho, como eu expliquei para vocês em sala de aula, eu ainda tenho a liberdade, né? O próprio Max Weber depois vai dizer que eu sou livre para escolher, né? Eu não quero trabalhar por esse valor, então eu não sou obrigado a trabalhar, certo? Dentro desse sistema capitalista. Contudo, quando a gente fala sobre escravização, então a gente está falando das pessoas que são forçadas a trabalhar, que são impelidas, né, a agir dessa maneira. Então ela não está vendendo a sua força de trabalho e recebendo para isso. Pelo contrário, ela está sendo obrigada a trabalhar, né, por conta de dívidas, né? Ah, você está me devendo alguma coisa, então você precisa fazer um trabalho para mim aqui e não vai receber nada por isso. Então isso é trabalho escravo, né? A gente chama professor, mas se o cara pegou algo emprestado depois e quer pagar com serviço, bom, se é uma relação livre, não tem problema. Agora, quando é uma situação onde o indivíduo ele é forçado a trabalhar, aí a gente está falando da questão da escravização, tá? Então, na data de hoje, né, quando a gente for falar para vocês da atividade que vocês farão hoje, vocês vão precisar fazer a leitura da ficha 6, né, do caderno do estudante de vocês, onde vai falar exatamente onde vai citar exatamente essa situação que eu acabei de falar para vocês, né, sobre a questão da escravização ou a retomada da escravização no capitalismo moderno, né, no capitalismo contemporâneo, tá? Então, qual que vai ser a atividade de vocês? Vocês vão fazer a leitura da ficha 6, tá? E vocês vão pensar da seguinte maneira, né? Vocês vão buscar o título, né? Buscar explicar o título ou entender o título num primeiro momento e identificar algumas palavras que são desconhecidas, se porventura hajam, né? E buscar, então, explicar o que o texto trata, né? Em uma explicação que seja breve, não precisa de muitos detalhes, né? E aí vocês farão o seguinte, vocês elaborarão algumas questões
para a gente poder discutir na próxima aula. Como assim, professor? Então, algumas propostas, né, ou alguns parágrafos do texto que vocês vão ler, pode surgir algumas dúvidas e pode fazer com que haja dupla interpretação. Por exemplo, eu interpreto de uma maneira, vocês interpretam de outra. Então, é esse detalhe que a gente vai precisar fazer e buscar discutir a partir da semana que vem em sala de aula. Por quê? A partir do entendimento, então, do que é força de trabalho, que a gente já discutiu, que a gente já conversou, a partir do entendimento do que é escravização, e a partir do entendimento de como a gente consegue tratar ou resolver essa situação dentro do capitalismo, a gente vai buscar fazer algumas atividades em sala de aula e também na escola, atividades mais dinâmicas para buscar, então, de repente, criar ali um ambiente onde a gente possa fazer algumas explicações a respeito disso e também algumas, vamos supor, a gente pode forjar uma empresa, né? A gente pode criar uma empresa fictícia, óbvio, e ali a gente vai trabalhando essas relações para explicar como é que funciona. Aí a gente vai buscar entrar na nova Constituição e nas novas modalidades de trabalho, quais foram então as mudanças que aconteceram, né, com essa reforma trabalhista que está sendo feita ainda, né, que ainda não acabou, e a gente vai buscar identificar quais são os pontos positivos e os pontos negativos disso tudo. O que isso prejudica vocês, principalmente, que são os próximos trabalhadores, né? São os próximos a vender a força de trabalho de vocês. Então, tudo isso a gente vai buscar fazer em sala de aula, dentro da escola, para apresentar como que isso prejudica e como que a gente pode buscar reverter essa situação. Óbvio que aí a gente vai entrar para falar sobre os movimentos sociais, aquilo que a gente propôs, a gente vai buscar falar para vocês sobre o papel dos sindicatos e das organizações que existem, né, das associações que buscam defender o trabalhador, e tudo isso vai ser feito em sala de aula de uma maneira prática, onde vocês vão conseguir compreender de maneira muito mais simples e mais didática também como que toda essa situação prejudica nós enquanto indivíduos, enquanto trabalhadores e vai, no caso, fazer com que nós tenhamos a nossa cidadania prejudicada, os nossos direitos, de certa forma, vão ser tolhidos, né? Vão ser, de certa forma, ceifados e a gente vai precisar lutar contra isso de alguma maneira, tá? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer hoje. Vai estar bem explicadinho lá no Google Sala de Aula, é óbvio, né? Eu vou deixar ali todo o cronograma e todo o detalhamento da atividade, mas eu gostaria então de fazer esse vídeo para que vocês entendessem e a gente pudesse então discutir a partir da semana que vem em sala de aula, ok? Um grande abraço para vocês, nos vemos então na semana que vem em sala e até lá.